Aqui são dicas para o aluno tocar bem. Então, estude pelo menos 1 hora todos os dias da seguinte forma, né? Toque 15 minutos sem parar e descanse no máximo 5 minutos, repetindo esse ciclo 3 vezes. Ou seja, os irmãos estudam um pouco, descansa para não forçar, né? Principalmente se tiver muita digitação dos dedos, né? Muito colê, muito martelê, às vezes força um pouco. Então estuda 15 minutos, descansa, né? O corpo ele se acomoda novamente, volta. Isso é bom para ir liberando a tensão, né? E o próximo tópico, estude a lição várias vezes até conseguir tocá-la 3 vezes seguidas sem erros. Isso é importante, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Se vocês estudarem conscientes, com certeza vão tirar resultados plausíveis. Aqui no próximo tópico, na hora de estudar, afaste-se de tudo que tira a sua concentração. Uma das coisas que eu faço, né, quando eu estou estudando concentrado, desliga a internet, né, coloca no silencioso, o WhatsApp principalmente. Às vezes está estudando super concentrado, assim, toca o WhatsApp, inconscientemente a nossa mente volta com muita curiosidade para saber que mensagem é que foi enviada a nós. Então eu gostaria que os irmãos se atentassem a isso. Vai estudar sério, aquela 1 horinha, dedica aquele momento apenas, tá bom? Para o estudo do violino. Então é recomendado também, eu recomendo para os irmãos, usarem o violino ou o ambiente como um arquétipo, como motivação, né? Isso eu recomendo para os irmãos. Por exemplo, o meu violino, ele fica assim, ó, em cima da minha mesinha. Então quando eu entro aqui nesse ambiente, nesse estúdio onde eu estudo, o violino já fica fora do estojo. Então, geralmente já está afinado, já está com breu. Então, só pego o violino e já toco, porque a minha partitura que eu estudo já fica na estante, aberta. Ou seja, se eu tenho 15 minutos para estudar, vai render muito 15 minutos. Agora, se eu tenho, por exemplo, 15 minutos e eu penso assim, eu vou pegar o violino, nossa, até tirar o violino do estojo, até afinar o violino, isso tem que passar breu ainda. Deixa para lá, mais tarde eu estudo. E aí acaba passando o dia, a semana e os estudos ficam raquíticos, né? Fica minguado. Então eu recomendo muito os irmãos deixarem o violino exposto num ambiente que os irmãos mais ficam presente, né? Porque fica mandando uma mensagem subliminar ao nosso subconsciente para nós estudarmos, né? E é maravilhoso estudarmos sobre os arquétipos. Existe sim, uma energia muito grande por trás dos arquétipos, né? Toda vez que eu entro aqui no quartinho, eu vejo o violino inconsciente. Opa, tem que estudar. Opa, ainda não tirei a música, a lição ainda. Então, não vou me delongar, mas durante aí o percurso desse curso, quero falar bastante sobre esse assunto. Próximo tópico, assinale as partes difíceis da lição e estude-as várias vezes. Então é isso, os irmãos estão com um trecho de dificuldade, estuda aquele trecho de dificuldade, não fica voltando do início da lição. Não, primeiro tapa o buraco da rua, depois passa com o carro na rua inteira. Não fica para tapar, joga uma pazinha de areia e volta lá da esquina e passa. Ixi, ainda falta ainda. Aí joga outra pazinha e vai lá na esquina e passa o quarteirão inteiro. Não é isso. Tapa o buraco, concentra no problema, pronto, resolveu? A viagem dos irmãos, musicalmente falando, ela transcorre tranquilamente. É muito importante isso também. Revise as lições no fim do dia e no dia seguinte. Isso é muito importante, né? O final do dia e no dia seguinte, isso tem um fundamento maravilhoso, porque depois que nós acordamos e na hora que acordamos, é a parte que nós levamos, temos mais concentração. Ou levamos, por exemplo, se eu estudo à noite, antes de dormir, eu levo isso remoendo para o sono. E eu acordo com muito mais informações, ou mais detalhes, ou mais preparado, por assim dizer, para continuar aí a lição no dia seguinte. E quando eu acordo também, é a parte que eu estou com mais energia. Então, recomendo os irmãos também sempre fazer essas revisões.
Próximo tópico, melhore o som do seu instrumento trocando as peças por outras da melhor qualidade. Ou seja, os seus irmãos usam aí uma corda que vem no violino bem inferior. Se os irmãos puderem, coloque uma corda de perlon. Às vezes nos violinos vem corda de aço, né? Coloque uma corda mais profissional, invista, né? Porque isso resultará em qualidade, melhor qualidade também do som. O detalhe, eu sempre entendi assim, faz toda a diferença. Né? Então, só dos irmãos trocarem as cordas, o som fica mais potente, ou mais brilhante, ou mais limpo. Aí os irmãos vão lá e compram um breu bom, não solta tanto poeira, né? Não gruda tanto no tampão, né? Porque o resultado do breu em excesso gruda no tampão e se os irmãos não limpam, eles vai brecando essa vibração do tampão. É muito interessante. Os irmãos sempre passaram uma flanelinha, sempre trocaram as cordas, ajustaram o cavalete e assim por diante. Então invista que isso vai trazer muitos bons resultados aí na qualidade sonora de cada um de vocês. Próximo tópico, leve o violino ao luthier para melhorar a sonoridade. Então é muito bom, né? Fazer a regulagem do cavalete, da pestana, regular a alma e assim por diante. Próximo, toque as lições acompanhando-as com um metrônomo. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Sempre tem o metrônomo na hora de estudar, sempre, é muito recomendado isso. Começa a estudar, né, já que vai levar a sério o método, e é maravilhoso. Se vocês se atentar para a base agora, os irmãos vão conseguir construir aí uma carreira musical muito grande. Eu estou falando assim, para louvar a Deus mesmo. Os irmãos vão conseguir chegar lá, se oficializar com uma base muito sólida. Por quê? Porque os irmãos valorizaram, né, os fundamentos, a base. Então isso é muito recomendado. Metrônomo. Tem alguns professores que chamam de paitrômetro, né, porque coloca aí o músico na linha. Tá? Próximo tópico, adquira um afinador eletrônico, não tenha pressa de terminar a lição. Então, adquira um afinador eletrônico. Isso é importante. Para quem não sabe ainda afinar o violino por quintas justas, então afina com o afinador, é muito importante. Não estude com afinador. Não estudem. É muito recomendado isso, não estudar com afinador. Temos que ter aí uma memorização auditiva de cada nota, de cada intervalo entre elas. E não tenha pressa de terminar a lição. Né? Quanto os irmãos mais focarem na base, estudar lento, né? Sempre repito, o professor Roberto também, estudar lento, consciente, mais aí vai ser o resultado, né, que os irmãos vão obter através desse estudo consciente. O próximo tópico também é muito interessante. Não faça vibrato no som antes de ser autorizado pelo seu professor. Às vezes o aluno está com uma forma de mão meio torta, os dedos meio tortinhos assim, não está tocando com tanta polpa de dedo, às vezes ainda não tem nenhum bom ponto de contato, uma boa pressão, uma boa velocidade, e o aluno está lá querendo vibrar. Não, espera ter essa base inicial, tá? E espera aí por sugestão do professor a começar a treinar os vibratos. Existem vários exercícios que antecedem o próprio vibrato, que são os exercícios pré-vibrato, ou seja, vem antes, né? Por exemplo, um deles, esse daqui, tem vários exercícios, tá? Mas nós vamos conversando aí no decorrer do curso. Próximo tópico, não faça vibrato, né? Aqui já foi. Ouça músicas bem tocadas com o seu instrumento e tente imitar a qualidade do som e a interpretação do executante. É claro que cada um tem uma assinatura, mas isso é muito recomendado. Nós falamos bem porque nós ouvimos bem. Olha, é muito interessante saber disso. Nós falamos geralmente como os nossos pais, no ambiente que vivemos quando criança, porque enchemos o nosso ouvido de palavras. E se nós enchermos o nosso ouvido de músicas, de gravações boas, automaticamente nós vamos reproduzir, né, com melhor qualidade, melhor ritmo. Porque nós vamos sempre buscar o que memorizamos, o que escutamos. Então isso é muito interessante. Por exemplo, se os irmãos vão estudar um hino, né, um hino de jovens ou de adulto, tem um aplicativo que chama assim CCB Virtual Plus. E lá tem todos os hinos gravados. Então,
coloca um play lá, escuta o hino bem bonitinho, assim, aí estuda lento e tenta estudando cada vez mais rápido, né, até chegar naquele som. Isso é muito interessante. É como a língua materna mesmo. Tá? Então ouvimos, né, e sendo motivados e reproduzimos o que ouvimos. Tá? Próximo tópico. Toque bastante em grupo e não falte aos ensaios. Isso é muito importante, né? Tocar em conjunto. Né? Além de fortalecer a amizade, né, dos irmãos, isso ajuda muito o ouvido musical. Porque quando nós tocamos sozinho, é uma coisa, nós ditamos o ritmo. Agora, quando nós tocamos em conjunto, nós conseguimos ouvir o todo, né? Consegue fazer uma dinâmica melhor, uma expressão melhor, consegue dar as entradas ou receber as dicas de variações melódicas e entrar no tempo correto e assim por diante. Não faltar nos ensaios, isso é muito importante também, para os irmãos se acostumarem para chegar lá nos cultos oficiais, tocarem com mais tranquilidade, mais liberdade. Faça uma gravação com você tocando e verifique o que precisa de melhorar. Olha, isso é muito, muito interessante, né? Porque o professor Roberto também sempre fala, né, que a gravação é um dos melhores professores, porque os irmãos vê realmente o ponto que precisa ser trabalhado mais. Né? Então, às vezes, para me gravar uma música, o professor Roberto também assim, às vezes vai mais de 10 vezes, mais de 20 vezes, porque a própria gravação nos entrega os nossos erros. E isso é maravilhoso. E nós conseguimos pontuar eles com muito mais precisão quando nós assistimos às nossas gravações. O último tópico, né? Reduza o tempo do seu curso passando pelo menos 7 lições por semana. O tempo do curso depende mais de você do que do professor. Né? Esse tópico aqui eu vou falar uma fala do Suzuki, né? Ele diz assim, eu respeito, ele fala assim, todos são capazes de tocar bem, mas eu respeito a velocidade de cada um. Por exemplo, criança, né? Criança tem uma mente leve, livre, né? E tem aquela facilidade para conseguir entender as coisas, e geralmente ela deslancha, 50 lições aí por semana, 30 lições, porque as primeiras lições são fáceis. Mas tem os adultos, né, que tem família para cuidar, às vezes trabalha no pesado, tem que ter tempo para a família, e aí tem pouco tempo para treinar. Então também nós vamos respeitar a velocidade de cada aluno, porque vocês vão ter tempo aí para assistir às aulas, rever as aulas e ir estudando. Então o ritmo é ditado por vocês e não por nós, tá bom?